Vamos lá. Qual é, entre essas questões diárias, a questão de saúde, a máquina da vida, o ciclo de vida, o corpo humano, em funcionamento é como uma máquina. Para fazer a máquina funcionar é preciso combustível. Já falamos sobre carboidratos, educação física e saúde. O nosso combustível por meio de alimentos, uma alimentação balanceada, descanso, lazer e, como eu já falei, a classificação do tempo esforçado e o tempo livre. O tempo esforçado nós vamos colocar o que? Uma revista, uma utopia. Essa utopia, vamos criar um lazer que vai trazer uma existência categórica, figurativa, com alguns colegas, ou amigos, um churrasco, em grupo, mas depois cria um vazio bastante. Lembro tempos atrás que eu fiz um exame, ali colocaram depressão genérica, algo eminente do ser humano. Aí eu falei, aí queriam me aposentar na época. Falei, foi uma tese, eu conheci o rapaz que fez a ressonância no meu cérebro ali, ele colocou os níveis que aconteceu. Eu falei, vou compartilhar com o pessoal da faculdade. Então isso trouxe repercussões muito grandes, questões do humor, bem ou mal. Foi assim, vai ser minha tese, ligada à educação infantil, porque na sala de aula tem momentos que você chega lá, você fica sentado, você tem que ter um perfil constante. Você tem que mostrar aos alunos um perfil constante, mas embora você falar com eles que traz para nós traços, um tratado natureza, que um desânimo, um ânimo, um entusiasmo, tem momentos que são bons ou ruins, temos que administrar nessa ecologia corporal, ok? Nessa utopia que é criado nesse parecer, mas temos que sobreviver diante ao campo da utopia motriz. Vamos usar o termo motriz, já falei que são impulsões, que vão relacionar a qualidade de vida e a longevidade. Então, quando falamos sobre tronco, ele é formado por tórax e abdômen. Como eu falei sobre aquela palavra eficiência, e a palavra eficiência, e eu estava falando sobre a palavra elmo. Aqui tinha uma loja, tem loja ainda da Elmo. A palavra elmo significa couraça, fortalecimento, capital, ou seja, cabeça. Lembra que eu falei sobre capital? Tronco, membros, histórias, não são anti-histórias. Ok? Então, a cavidade torácica, o coração, os pulmões, o esôfago, por onde passam os alimentos. O abdômen abriga o estômago, ok? Fígado, o baço, pâncreas, rins, intestinos e bexiga. Popularmente, tórax é chamado peito, okay? E o abdômen de barriga. Lembra que sem fadiga, sem barriga, nós não existimos? Sem barriga e sem fadiga, não tem essa existência. Logo não percebemos e logo não existimos. Logo não percebemos alguém, ou seja, saiu dos cenários, ou seja, das cadeias alimentares humanas, ciclo vivido cada dia. Só vai ter o quê? Só história para contar. Mas se tem história para contar, ou seja, teve história. Então nós não podemos ser anti-historianos. No corpo feminino, o abdômen apresenta também os ovários e o útero, que coloca em destaque características ligadas à própria personalidade, entre a ambivalência entre o corpo feminino e o corpo masculino, entre o abdômen, o tórax, por meio do músculo diafragma, que são contatos que relacionam os meios atmosféricos, inspiração e expiração. Lembra que eu falei sobre educação física? Inspiração e expiração, um tempo livre inspirado e expirado, onde eu vou expirar e vou expirar, vai vir um tempo esforçado. E esse tempo esforçado ele pode ser submáximo, pode ser máximo, ou seja, quando é máximo, porque muitas vezes é uma pessoa que tem um patamar muito grande, que o seu lazer é grande, e outros que o tempo é bem curto, é estreito, e a sua inspiração traz até o que? Um cansaço, uma fadiga extrema, que é iminente no ser humano. Quanto mais ele faça exercícios físicos, vai haver um tratado na fadiga, com alguns autores, fadiga geral ou fadiga específica. Por exemplo, se eu estou malhando tríceps ou bíceps,
o meu corpo como um todo ele vai se haver o que uma sintonia. Mas aonde especificamente que eu estou fazendo um tratado ligado ao primeiro exercício, ou seja, primeiramente os fatores primários, vai haver fatores secundários e terciários. Ou seja, ao corpo como um todo, entre esses membros que o corpo tem. E entre os membros são divididos. Aí vamos conceituar o que é anatomia. São divisões no nosso próprio corpo, entre partes anatômicas, entre pares, ou seja, sendo em par de membros superiores e outros de membros inferiores. Ok? Os membros superiores ou torácicos são constituídos pelos ombros, braços, antebraços e mãos. Então, o ombro é uma articulação, podemos falar sobre a articulação da escápula, ok? Braços é uma articulação, podemos lembrar da articulação do cotovelo, do pulso. Ou seja, e as mãos? Lembrarmos de quê? Das falanges, distais e proximais, o metacarpo e o metatarso, que relacionam o quê? Braço e pés. Quando falamos de tronco, membro superior, vamos lembrar de quê? Mão. Quando falamos do membro inferior, pés. Ok? Então, os ombros fazem a ligação entre o tórax. Quando eu tenho algum problema na região do tronco, aqui, ó, vai refletir no abdômen. E refletindo no abdômen, esses eixos de rotações que ocorrem, há uma sobrecarga muito grande também nas cavidades intervertebrais da coluna, que é a parte inferior. Uma associa a outra. Então, são membros do estado. O estado tem vários membros. Se é classe pequena ou baixa ou grande, vai fazer parte desse canal sistêmico que relaciona os membros inferiores e superiores, que é constituído pelos ombros. Eu já falei. Então, quando eu falava em academia, vamos colocar em destaque o ombro, vamos destacar o ombro, porque vamos aprender a sobreviver. Quem esteve comigo, como personal em academia, sempre que alguém gostava ou seja, eu quero ficar forte, monster, forte, mótulos, destacar o ombro, coloco um tipo de roupa, depois eu tiro aqui, vocês vão ver, ó. Ué, essa roupa me enganou. Muitas vezes a roupa nos traz paradigmas inerentes ao ser humano. Então, os membros inferiores, cintura pélvica, são compostos pelo quadril. Tem a cintura também do quadril, coxas, pernas e pés. Essas articulações, membros e o quadril faz a união entre coxa e tronco. A coxa e o tronco tem alguma coisa a ver com o sistema cardiovascular? Os pontos de safena, marcapasso, cateterismo. Na coxa aqui eu tenho algumas veias também que vão fazer parte dos cunhos anatômicos. Bom, ok, vamos lá. Então, o corpo humano e suas funções relacionado à motricidade humana. Quando eu falo motricidade humana, porque eu posso usar os meios científicos que relacionam o quê? Cabeça, capital, tronco, proteção, tronco, que faz parte aqui desses eixos, e membros do estado. Então, a motricidade humana pode usar a fisiologia humana também relacionada entre meios análogos, metódicos, onde deixei lá, naquela clínica santiana, onde faz o quê? Uma radiografia, uma ressonância e outros patamares que relacionam o próprio corpo, que nos coloca eficiências importantes em nossa vida, ok? Corpo humano e suas funções. Para que o corpo humano possa sobreviver, procriar. A palavra proferir. Se eu vou procriar, eu tenho que relacionar com alguém. Se eu vou procriar numa empresa, procriar em qualquer campo típico, método tipológico, segundo Eva Lakatos ou Marconi Lakatos, metodologia científica ligada ao campo de método de intuição, método de dedução, método hipotético dedutivo, método científico, que são conclusões relacionadas às etapas que o próprio Lakatos relaciona a nossa vida, como referência. Lembramos, ok? Sobre linguagem e os parâmetros ligados à saúde.